Boa noite, estamos ao vivo, deixa eu enquadrar a câmera aqui, maravilha, sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu diminuir um pouquinho essa luz aqui que tá meio intensa, agora sim, show de bola. Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma live do nosso Clube da Terapia, iniciando mais uma noite de conhecimento, de aprendizado, de muita coisa boa. Meu querido convidado já está ao vivo aqui também. Dani, já me avisa aí se o som já está ótimo aí, se está chegando tudo certo. Então nós iniciando hoje mais uma live, a nossa 23ª live do Clube da Terapia, onde nós falamos sobre diversos assuntos até agora, várias questões de reeducação emocional, para entender como a gente pode trabalhar muito mais o nosso lado emocional, principalmente também as questões que trazem tanto desconforto para trazer sofrimentos, desconfortos, dores, né? Falamos sobre tudo isso em todas essas lives anteriores. E hoje nosso papo é um pouquinho diferente. A gente vai deixar um pouco o lado negativo, como nós falamos ontem, aqui com o meu convidado Júnior Mores. Nós falamos bastante ontem sobre o pensamento negativo, sobre o viés da negatividade. E hoje então a gente vai falar sobre coisa positiva, né? Hoje nós vamos falar sobre sucesso e prosperidade, só que não daquele jeito fantasioso, daquele jeito que talvez você já possa ter ouvido e não conseguiu na prática fazer aquilo que foi prometido, aquilo que você imaginou que poderia dar certo para você porque deu certo para o outro. Então aqui nesse bate-papo hoje a gente vai falar justamente sobre isso. E o Daniel é um profissional já há mais de 25 anos, ele vem nessa área de desenvolvimento de pessoas, de potencializar pessoas, potenciar empresas, mas principalmente por trás de tudo isso tem um ser humano. Então esse desenvolvimento de pessoas para potencializar mais a capacidade que cada um carrega. Então hoje a gente vai saber exatamente algumas coisas muito importantes para a gente poder avançar na vida, saber o que de fato é sucesso, o que é a tal prosperidade. Será que é só essa questão financeira? Será que é só ter um lado azul lá, positivo na conta bancária é resultado de sucesso e prosperidade? Ou será que tem muito mais coisas que envolvem tudo isso? Você já parou para se perguntar o que realmente para você significa sucesso e prosperidade? Então fica aqui com a gente até o final e depois, se você está assistindo gravado, acompanhe até o final que vai ter muita coisa boa aqui, muito conhecimento. Já prepara aí para acompanhar com a gente que hoje a live vai estar especial. Então já vou convidar meu amigo Daniel aqui ao vivo. Boa noite a todos que forem entrando, sejam todos muito bem-vindos. Dani, já aceitei aí, vê se aparece. Alô, tudo bem com você? Boa noite! Boa Agora melhor ainda. noite, melhor ainda, todos nós aqui, né? Frio do Para. sul do Brasil, Porto Alegre. Pois é, aqui também já está meio fresquinho. Deixa eu ajeitar minha câmera aqui, que eu estava gravando uns vídeos aqui, a câmera já estava meio... A minha também estava torta, mas agora já estamos aqui no ar, já estamos bem, né? Estamos já agora sim. Começando a receber o pessoal aí, o pessoal vai entrando, vai começando a interagir com a gente, que é o mais legal de tudo aí, eu acho. E eu acho que o bem importante também, né, Bruno, é tu falar um pouquinho para o público aí o que está acontecendo dentro dessa tua trajetória de lives, né? E quem sou eu, o papel aí dentro dessa 23ª, nona, né? 23ª live do nosso Clube da Terapia. Então, para todos que estão entrando aqui através do Instagram também do Daniel, que estão começando a entrar, sejam todos muito bem-vindos. Já senta o dedo nesse coraçãozinho aí do lado ali, manda foguinho para cima, porque hoje a gente vai falar sobre muito sucesso e prosperidade. Mas não aquele papo místico, aquele papo subjetivo, não. Aqui a gente vai falar muita coisa concreta, né? E como o Daniel comentou,
Esse é um projeto que eu estou fazendo, então são 30 lives ao todo, só com terapeutas da nossa abordagem de trabalho, o nosso processo de terapia de reintegração implícita, que é a TRI, e eu venho já há alguns dias fazendo lives sobre vários assuntos de saúde emocional, de saúde mental, várias questões que fazem a gente refletir como realmente o nosso cérebro funciona, como a nossa mente funciona, como que a gente pode modificar isso, aprendendo como que o nosso cérebro funciona, nosso sistema nervoso, nossos princípios de funcionamento como Homo sapiens que somos, mamífero que somos. Então, se você gosta de conhecer um pouquinho mais sobre a mente humana, depois que terminar essa live, você já me segue aqui, que estão todas as lives no IGTV. E, como ontem foi um assunto até um tanto intenso, porque nós falamos sobre o viés da negatividade, sobre o excesso de pensamentos negativos e como eles impactam diretamente, e eles são uma base para a nossa sobrevivência, vocês podem ficar se perguntando aí, como é que o negativismo é a base da nossa sobrevivência? Fica essa pulga aí atrás da orelha e assiste a live de ontem. Vocês vão entender o que realmente o nosso cérebro modula, como ele funciona, como ele reage. Né? Então, falamos de tanto negativo ontem que hoje nós migramos para o lado oposto. Vamos falar sobre o positivo, sobre a construção, o crescimento, o construir, o se desenvolver. E isso que nós vamos falar aqui hoje. E o Daniel é uma pessoa que eu conheci lá em 2020, foi colega meu na formação da TRI, lá na T3, em julho, era para ser março e acabou sendo em julho por causa na famosa pandemia. E em julho de 2020 nós fizemos essa especialização e desde então a gente começou aí a nossa amizade, né, Dani? E cada vez mais um se ajudando, e aqui nós não somos concorrentes. Todos os terapeutas que passaram aqui pelas lives, a gente não se considera como concorrente, né? Então a gente atende de forma presencial, na grande maioria dos casos, presencialmente, então são pessoas que estão em outras cidades, em outros estados, então aqui a gente está sempre construindo, sempre levando o sucesso e a prosperidade para cada terapeuta que aqui passou e ainda vai passar até o dia 15. Então, fique com a gente aqui até o final e já vamos falar para introduzir esse tema, por isso que é tão importante a gente se conhecer, para saber de fato o que a gente está fazendo, o que na verdade a gente está se direcionando, quais os nortes que a gente está tomando e se isso que a gente está fazendo de caminhada, realmente a gente pode considerar que é um sucesso na nossa vida, nas nossas decisões. E se isso que a gente está fazendo todo dia, a gente pode considerar como uma prosperidade. Né? Então, na realidade, o que de fato é sucesso e prosperidade? E a gente vai entender um pouquinho melhor. E esse é um profissional de gabarito extenso e extremo que fosse falar tudo que ele faz aqui, a gente ficaria a live inteira falando, né, Dani? Na verdade, gente, o mais importante é que eu acho que atuar com transformação de vidas me traz uma base um pouco mais efetiva daquilo que é importante dentro dessa jornada do sucesso e da prosperidade, né? O que representa para mim, o que representa na minha jornada, né? Sabe que, beirando quase os meus 45 anos de idade, eu faço sempre um apurado assim de como foi essa trajetória, como foi chegar até aqui, como foi chegar dentro desse nível que eu tanto almejei, que eu tanto criei dentro da minha cabeça inicialmente, mas depois automaticamente comecei a colocar e trazer para a minha vida de uma forma muito mais consistente, né? Eu costumo dizer uma coisa, que é uma coisa que vocês vão ouvir várias facetas minhas, mas o mais importante dentro da história do sucesso e prosperidade na real é que eu quero que vocês saiam desse ambiente de hoje com alguma lição muito grande de transformação de vida. Porque esse é o meu grande propósito. Então a ideia aqui não é a gente ficar falando, mas é você pegar um papel, uma caneta, você pegar o seu notes do celular, você pegar qualquer coisa aí que possa ser um acesso, uma ferramenta de acesso depois, para que você entenda o quanto que esse conhecimento, o quanto que essa vivência pode transformar a sua própria vida. Tá? Então, assim, eu quero começar com aquela pergunta que o Bruno me fez antes. O que é sucesso, na verdade, né? Primeira coisa que a gente tem que entender é que é o seguinte, o sucesso não é aparência. O sucesso, ele é consistência.
Essa é a primeira grande anotação que você tem que ter. Ele não é a aparência. Você pode usar joias caras, você pode ter o melhor carro de milhões de reais, mas o que é sucesso é consistência. Consistência naquilo que você faz, naquilo que você se propõe, naquilo que você vive e muito mais, naquilo que você sente. É o gostoso sentir a vida. É entender, na verdade, que dentro dessa caminhada nós temos 3 ativos que nunca mais vão voltar. Esses 3 ativos. O primeiro deles é tempo. O segundo, energia. E o terceiro deles, dinheiro. Os 3 grandes ativos das nossas vidas, eles são esses. E eles sempre me marcam de uma forma que eu fico pensando sempre o seguinte. Funciona mais ou menos como aquele diálogo interno que você tem quando está fazendo dieta, entendeu? Que você diz para si mesmo, será que essa caloria vale a pena? Entendeu? Será que isso realmente vale a pena? Então, para mim, funciona mais ou menos assim. Será que a energia que eu estou depositando neste trabalho e neste projeto vai realmente trazer algo de volta que me retroalimente para que eu aprenda consistentemente e traga isso para a minha vida de uma forma mais efetiva? Então, esse é o segundo grande... a segunda grande dica que eu dou para as pessoas. Tempo, energia e dinheiro nunca mais vai voltar. Simplesmente, se você escolher, a escolha, ela for errada, ela vai te trazer uma consequência. Como qualquer coisa na nossa vida, na verdade, né? Tudo aquilo que a gente escolhe, que não é certo, eu entendo hoje, né, como um grande aprendizado. Eu acho que a gente tem que passar por certas coisas para aprender e performar melhor e aprender com o processo de erros, crescer com isso. Mas eu não entendo que uma vida suscetível de erros seja ideal, entende? Então, assim, eu tentei a primeira vez, não foi, a segunda não foi, a terceira não foi, alguma coisa está me acendendo internamente que me diz, cara, a bandeirinha ali está dizendo, não vai, não vai, não é esse o caminho. Algo não está sendo bom para você. Não está consistente, não está coerente com você. E você possivelmente, dentro do objetivo no final, não vai conseguir realizar o que você tinha entendido que era o objetivo. Então não adianta. É como se você patinasse, andasse e morresse na praia, que é um tópico depois aí que eu vou falar. Mas, de fato, os três combustíveis importantes dentro dessa jornada, do empenho, da energia, do dinheiro e do tempo, ela nada mais é que a motivação, o relacionamento e o impacto que você traz às pessoas com quem você convive, com que você passa, com que você cumprimenta. As pessoas costumam dizer muito assim para mim, ah, Daniel, você tem um abraço muito bom, você tem uma luz muito bonita, você é uma pessoa que me acalma quando eu converso. Então, olha só, as pessoas mesmo, de forma que racional, elas te trazem muitas ferramentas para que você comece a entender quem é você dentro daquilo que você escolhe dentro do caminho, né? Desse caminho Exato. De sucesso, desse caminho da trilha, dessas coisas todas. E aí eu convido nós, aí, a nossa audiência, para entrar numa reflexão. Se eu tenho grandes ativos, que são tempo, energia e dinheiro, e eu tenho 3 combustíveis, que são, até anotei aqui, motivação, relacionamento, impacto, como é que está minha conta com isso, entende? Como é que está essa balança aí, né? Aí eu fico pensando em empresários, né? Qual é o meu impacto com os meus funcionários? Qual é o meu impacto com as pessoas que eu lidero? Qual é o impacto que eu represento quando um cliente conversa comigo? Quando eu estou vendendo um produto, um serviço, eu estou 100% com ele ou eu já estou pensando na conta que eu tenho que pagar amanhã? Ou no processo evolutivo de que, eu penso que tudo que ele está me dizendo é mentira, ou é verdade, ou estou criticando, ou estou julgando?
Tu entende? Olha como a nossa mente ela percorre caminhos, muitas vezes, em instante de segundos, que a gente não consegue nem se dar conta do quanto a gente perde essa noção do eu agora, do eu aqui nessa live, do eu me doando para esse público que está nos assistindo, para esse projeto teu, entende? É fácil se perder dentro dessa jogada, né? E aí o sucesso não vem. E o mais legal dessa história toda é que muitas vezes eu sinto, né? Eu sempre digo assim para mim mesmo, enquanto eu estiver sentindo que esse caminho que eu estou percorrendo é o caminho que está me trazendo sucesso, de todas as formas que eu imaginava, eu estou no caminho certo. E isso automaticamente traz para mim uma sensação de estar percorrendo o caminho que eu sempre quis. E isso faz uma grande diferença na minha trilha, porque daí eu assumo certas escolhas. E eu sempre digo para as pessoas todas, né? Se você é escasso na sua vida, possivelmente você vai demorar muito tempo para chegar no sucesso. Porque o escasso, ele já é escasso de várias formas. E tem uma frase muito grande que meu pai dizia, né? Quando ele era vivo, que ele dizia assim, meu filho, a gente nunca pode ter medo da pobreza financeira em si, ele se referia, né? Nós temos que ter medo da pobreza de espírito, porque essa nos mata. A pobreza de espírito com as pessoas, com o meio que você convive, como lidar com isso, como lidar com aquilo, como enfrentar os problemas muitas vezes e trazer leveza, por mais difícil que ele seja, né? E a gente sabe que muitas vezes é muito difícil mesmo. A gente já tem que se fechar, se introverter e trazer para nós uma leitura um pouco mais dinâmica daquilo que a gente vive, para entender que muitas vezes essa reflexão é o caminho para o nosso sucesso. Né? Exato, para saber para onde a gente quer ir, né? Porque até uma frasezinha que eu coloquei ontem, para quem não sabe aonde vai, qualquer sugestão você acata e pode cair em becos escuros, né? Porque você só está indo pelo que estão te falando, você não sabe exatamente o que você quer, né? Exato. E na verdade, dentro dessa caminhada, né, Bruno, você acaba entendendo que essa consistência mesmo é uma consistência que é muito mais da tua plenitude interna, daquilo que você representa como ser humano e do processo de evolução, de maturidade da sua profissão, ou do caminho que você escolheu viver, né? E automaticamente isso te traz um resultado final, que é o dinheiro, e eu não quero ser hipócrita, entende? Porque a gente precisa pagar a conta no final, né? Sim. Mas o fato é o seguinte, é mais natural essa retroalimentação. Eu não sei se o público está conseguindo me entender. Porque assim, o que acontece para mim, né? As pessoas perguntam muito para mim, mas o que é sucesso para ti, Daniel? Eu digo para eles, fazer as coisas que você gosta e ganhar por isso. Um reconhecimento. E esse reconhecimento, muitas vezes, eu costumo dizer hoje, tá? Hoje eu digo isso. Porque depois eu vou entrar numa pauta que é uma pauta muito mais voltada para a questão financeira. Mas eu acho que a gente entra em determinados momentos da nossa vida com uma ideia de valor e depois de outra e depois de outra. E hoje o que eu tenho é geração de valor, né? O meu cliente ele tem que entender que eu sou geração de valor pura. Eu não sou o cara que ele vai pagar no final do mês ou que ele vai parcelar para pagar. E isso também para mim não é muito importante. Eu quero realmente, o que me paga não é o reconhecimento financeiro que ele me traz, mas eu ver a vida transformada dele para mim, entendeu? É isso que para mim é o mais importante. É ele chegar para mim de um jeito e eu ver que depois de alguma incursão, de algum programa, de algum tratamento, de qualquer coisa que eu tenha feito, impactado a vida dele, algo tenha mudado efetivamente. E ele está bem, ele está feliz. E ele está também consistente, entende? Exato. Porque essa consistência eu sempre busquei, né? Tipo, muito, muito antes dessa turma que a gente passou junto, eu tive outras formações, e essas formações me trouxeram um caminho, um olhar, mas eu queria a consistência, o resultado final, eu queria ter essa possibilidade de enxergar que valeu a pena, tu entende? E de dizer que esse legado que eu estou plantando, ele é muito, muito legal na vida das pessoas, mas dos caminhos que elas vão percorrer de acordo com aquilo que eu acredito, que é importante para elas, e tá tudo bem, cada um tem o seu jeito. Entendeu? Sim, é aquele ponto de você poder parar em alguns momentos do teu dia, alguns momentos da tua semana, você olhar para aquilo que tem à sua volta e ver que coincide e é proporcional àquilo que você deseja estar plantando.
Isso também vem a ser o sucesso. Você saber, e até eu falei numa das lives aqui, que quando eu escutei isso do Crash, fez muito sentido. Quando ele falou assim, sucesso para mim é eu poder escolher o problema que eu vou resolver. Exato. Então eu sei que eu tenho problema para resolver, mas eu ter o poder de escolher qual eu vou resolver, em qual momento eu vou resolver, sabendo que eu tenho capacidade para resolvê-lo, é que é sucesso. É. O resultado é a solução daquilo. E quanto mais você vai tendo solução, mais você vai tendo recompensas. Então é quando você olha ali para o teu jardim da tua vida, você olha em volta do teu ambiente, você fala, pô, é proporcional ao que eu estou plantando, ao que eu estou almejando. Então eu não consigo olhar nada de diferente, É. nada de estranho. Tem alguma coisa ou outra que vai aparecer no meio do caminho, mas já não impacta tanto pela constância, pela consistência, né, Dani? E o mais legal também, né, Bruno, dentro disso que tu tá falando, é que tu tem que olhar para trás e dizer que tudo valeu a pena. O mais bonito da vida é isso. É tu pegar e olhar para trás e dizer, meu Deus, nossa, quantas pessoas cruzaram meu caminho? Eu tenho mais de, sei lá, 30 mil horas em atendimento individual. É muita coisa, entende? Então, Sim. tipo, eu já vi de tudo e tá tudo bem, entende? Eu só quero que seja cada vez melhor, eu quero que isso se retroalimente, eu quero que isso vire uma grande coisa boa e que possa tocar a vida de alguém para que ela seja infinitamente melhor e superior. Eu sempre costumo dizer para os meus clientes, né? Tu vai ser infinitamente melhor que eu, porque é verdade. Porque muitas vezes a gente demora muitos anos para se conhecer e chegar nesse Sim. momento de dizer, cara, valeu a pena. Tudo valeu a pena. Entende? E eu acho que o mais legal dessa história do que é sucesso é essa representação. Você tem que entender que, assim, ó, também, se você ficar no mundo da imaginação, talvez nada aconteça, entendeu? E você vai ser um frustrado aos 30, aos 40, aos 50, aos 60, aos 70, até que uma hora algo vai acontecer com você e você vai precisar de muita ajuda. E, enfim, eu acho que é isso, a representação do sucesso para mim na minha vida e tudo isso que eu vivo hoje, eu posso dizer que é muito consistente, é muito efetivo, né? Eu não consigo muito separar o Daniel Garbim do profissional, com o Daniel Garbim da pessoa, entende? Tem, você eu não sou um tem. só, Tem uma né? coisa que eu comentei com o Júnior na live ontem. Eu falei, quando eu tinha a minha outra empresa, que eu por mais de 8 anos trabalhei em outra área, quando terminava o famoso horário comercial, eu não queria ver mais nada sobre aquilo. Então, chegava final de semana também, eu não queria ver mais nada. Ia tentar relaxar, descontrair. E aonde eu chegava, como eu trabalhava com tecnologia, então assim, aonde eu chegava as pessoas, Bruno, olha isso, Bruno, isso, Bruno, aquilo. E eu, mesmo assim, eu não conseguia. E aquilo me incomodava. Hoje, quando eu vou para os lugares, não tem outra coisa que eu não consiga conversar. Quando eu estou conversando, daqui a pouco, pum, já está caindo em desenvolvimento humano, já estou falando sobre emoções, já estou falando sobre cérebro, já estou falando com as pessoas ficam assim. Esses dias atrás eu fui num almoço de um colega meu que me convidou e ele fez na empresa, ele fez um almoço de aniversário para o filho dele e falou, não, vem aqui e tal. E no meio lá tinha vendedores, que ele é gerente de uma empresa, estava lá em meio aos vendedores, daqui a pouco um chegou e começou a conversar e tal, e venda e tal, 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 tal. E aí do nada ele, porque eu não estou muito bem, e aconteceu umas coisas assim, e pronto, já foi. Não tem como separar o profissional do pessoal quando você vive isso, né, Dani? Quando isso é o que te movimenta. Aonde você está, você não vai. Não é um incômodo, é o teu natural. Na verdade, eu penso que o impacto ele é um só sempre, né? Ele é o impacto que você é e transforma e traz como a pessoa que você viveu, como o padrão que você adquiriu e com várias nuances e tudo bem. Cada um tem o seu, entendeu? Sim, Eu acho que a grande questão da inteligência emocional passa muito pela base de julgamento. Você não tem que ter julgamento sobre as coisas, né? E aí, Bruno, eu uhum. queria até falar para o nosso público um pouquinho daquela história, nado, nado, nado e morro na praia, né? Então vamos lá. Sim, Para as pessoas que estão nadando, estão nos vendo nesse momento, estão morrendo na praia, eu quero dizer duas coisas. Primeiro, que vocês têm as mesmas condições que eu emocionalmente para chegar em qualquer resultado. Esse é um ponto. E que seu diálogo interno deve estar interferindo no sentido de trazer para você algo que você não está vendo, que é sempre o copo vazio.
tá vendo? Tá focado no copo vazio. E esse diálogo interno, lamentavelmente, ele retroalimenta seu padrão emocional. E nós somos seres 100% emocionais. Nós somos seres levados pelo nosso padrão emocional. Então eu vou lá, eu tento, eu vou e morro. Aí o que eu faço? Eu tenho minha fase, me retroalimento, vou, tento de novo e morro. Tento de novo e morro. Só que assim, todos nós temos a nossa base técnica, né? O que são a nossa base técnica? A nossa base técnica a gente aprendeu na faculdade, no colégio, na nossa base narracional, como nosso cérebro sabe fazer, dirigir, enfim, nadar, aquilo que for. Acho que eu falei nadar, porque como eu estou falando de morrer na praia, veio essa história, veio essa ideia. E aí, automaticamente, a base técnica, ela faz a diferença na nossa vida. Só que daí, eu atendo vários, por exemplo, atendo vários segmentos de empresa e atendo várias pessoas que trabalham em empresas diferentes, assim como profissionais autônomos. E eu atendo muito o pessoal do day trade, né? O pessoal do day trade. Então, tu imagina, o cara estudou anos, formado em economia, e ele perde 50, 30... 100 mil, 200 mil, entende? Por quê? Porque ele tem um processo de autoconfiança muito bom, ele tem uma base técnica muito boa, ele entende, mas ele tem algo interno dentro das próprias emoções dele que estão convergindo para que ele faça algum movimento errado. Entendeu? Vou falar assim. E esse movimento custa um dos grandes ativos, que é o teu dinheiro, que é o teu tempo, que é a tua energia, ou todos eles ao mesmo tempo. Porque tu imagina a energia que tu vai perder quando tu pega e tu tem um resultado desse. Né? Uhum. Então eu sempre penso assim, a primeira questão do nado e morro na praia. A primeira questão, para mim, é fundamental, é assumir a sua vida, entendeu? Enquanto tu continuar culpando governo, sociedade, pai, mãe e qualquer outra pessoa, e tu não assumir, e tu não fazer a lição de casa, por assim dizer, possivelmente nada vai acontecer. Outra questão do nadar e morrer na praia é o tal do mundo das ideias. Eu tenho o melhor projeto, eu tenho o melhor jeito, eu tenho isso, eu tenho aquilo, só que tu fica maturando nesse projeto 1 ano, 2, 3, 5, 10. Entendeu? Você não põe em prática, né? Tinha um presidente que eu trabalhei que ele disse assim, o projeto que ele demora para startar, ele já nasceu errado. Entendeu? Então, tu tem que ir pela tentativa de erro e acerto, e muitas vezes tu vai acertar, e que bom, tu vai aprender, e tu vai melhorar esse processo, e tu vai acertar, ou tu não vai. Tu vai morrer na praia. Só que a questão é emocional, o quanto que ela representa isso na tua vida, ela representa quase tudo, porque tu vai chegar nos 30, nos 40, nos 50, muito frustrado. Esses dias eu recebi um menino de 25 anos, veja, 25 anos, ele chorava copiosamente na primeira sessão, né? E aí, eu dizia para ele, fala para mim um pouquinho o que tu está sentindo, qual a tua dor, e ele foi falando e tal. Daí ele disse assim, Daniel, na verdade é o seguinte, ó, eu já estou muito velho para recuperar todo o tempo perdido. Aí eu fiquei pensando, né? Não, eu tenho uma baita de uma experiência de atendimento. Ouvir uma coisa dessa é quase que tipo assim, tu está se assassinando antes do tempo, né? Exato. Então, fica tranquilo, eu com 25 anos não era metade do que tu é, eu falei pra ele, entende? E eu tenho certeza aquela coisa assim, nos 45 muito melhor do que eu, entende? Exato, e aquela coisa assim, é você não diminuir a dor do outro, né, Dani? É você olhar para ele, mas também fazer ele entender que aquela dor que ele está sentindo ali não é proporcional àquilo que é o real, né? Então, aquela coisa assim, tudo no seu tempo. Tem coisas que você tem que passar, tem coisas que você vai ter que lidar, tem coisas que você tem que aprender. Só que, já com 25 anos, já se reeducando, aqui eu tenho alguns clientes também. Ontem mesmo eu fiz a segunda sessão de um cliente com 25 anos. E alguns que já passaram aqui, advogado com 25, 26, vários clientes nessa faixa de idade, que eu falo para eles, assim, olha, queria eu estar aqui com 18, 20, 22 anos já sabendo o que eu sei hoje. Eu falei, você já está adiantado, você já está se preocupando, querer melhorar, buscar novos caminhos. Então, para com esse negócio. Já olha pelo tempo que você já está correndo. Porque tem muita gente com 30, 40, 50 anos que nem parou para se olhar, como você está fazendo agora aí, aqui no consultório, né, Dani?
E tu sabe que essa questão, assim, eu sempre digo para todo mundo, todos nós temos os mesmos recursos, e os recursos já estão aí dentro, entendeu? Se a gente tem a Sim, base técnica, operacional, a racional e a emocional está nos impedindo de chegar no nosso sucesso, eu vou falar nosso sucesso, porque cada um tem o seu, essa forma de enxergar, mas automaticamente algo está errado. Você tem que uhum, procurar ajuda, algo não está bem. E muitas vezes, gente, dentro de uma terapia, as pessoas têm a tendência, eu estou dizendo, têm a tendência de qualificar o outro, de julgar o outro, quando na verdade essa pessoa precisa ser ouvida muitas vezes e precisa ser compreendida. E a grande acolhida, questão né? da acolhida e a grande questão da transformação humana, ela passa por isso. Porque ela é primeiro uma confusão, depois seguida de uma compreensão. Então, tá ótimo. Estamos num curso, como eu costumo dizer, né? E esse curso vai nos levar a algum fim. E esse curso tem que ser bom para nós. Nós temos que sentir este crescimento para que a gente consiga entender o quanto que isso é importante e nos traz uma visão de nós mesmos muito melhor. Como se indivíduos, seres humanos, como profissionais, pessoas de sucesso, pessoas que são prósperas, enfim. Mas o Uhum. sucesso, na verdade, ele sempre é consistência. Sempre pensem nisso. Eu sempre vou defender isso. Ele não é aparência, ele é consistência. E aí não é uma questão, não é uma questão minha, entende? Mas assim, se você olhar as grandes personalidades, as literaturas, né, todas que nós temos, eu leio muito sobre personalidades, assisto muito sobre personalidades, eu gosto muito disso. De grandes personalidades, as que deram certo, as que não deram tão certo. E sempre elas têm essa base da consistência. E se você entrar no showbiz, por exemplo, né, o showbiz mundial, todos esses grandes artistas que a gente herda dos nossos avós, dos nossos pais, né, de todas as nossas vivências, eles são um fruto desse meio de consistência. Porque eles deram Sim. certo numa década de talvez de 70, de 80, de 90, então aí. E eles estão vindo, Uhum. né? Com muita força. E eles ainda como é que é? Eles nos impactam. Olha, veja bem, eles nos impactam. Eles têm um alto nível de relacionamento, eles têm um alto nível de sustentabilidade, eles têm um alto nível de prosperidade, ou seja, eles têm consistência, eles se encontraram dentro da vida. E isso não tem preço. Sim, Isso isso é o sucesso. perpetua, né? É. Isso acaba perpetuando, né? Uma vez que aquilo consolida, tem base sólida para isso, mas não é do dia para a noite. É onde que Uhum. entra a consistência, né? É você, indiferente aonde você estiver, você fazer aquilo que você sente real necessidade de fazer, aquilo ser congruente com o seu interno. Então, não é porque você está em um lugar diferente que às vezes você vai se corromper Uhum. ou você vai mensurar o outro a partir da sua régua, quando você falou ali da questão do julgamento. Quanto mais a gente vai caindo nisso de mensurar o outro e mensurar nós próprios, que isso é natural do nosso cérebro a gente fazer, a gente ter referências, a gente olhar e tentar se comparar, porque isso faz com que a gente saiba a nossa identidade. A gente Uhum. sabe o resultado que a gente tem através do olhar para o outro. Então, quando eu olho para o outro, eu sei o que eu sou. Só É. que quando eu caio nesse viés de olhar para o outro e já me diminuir ou até diminuir o outro, é onde eu vou começando a cair nessa inconsistência. Porque Uhum. aí eu já não consigo mais me manter, hora eu estou de um jeito, hora eu estou de outro. Eu não consigo ter aquela qualidade em tudo que eu falo, que eu penso, que eu sinto, congruente com aquilo que eu desejo. Na verdade, a gente sempre tem que entender que isso que tu acabou de dizer nada mais é que muitas vezes é aquela projeção da nossa frustração, né? Eu não consegui, eu projeto no outro todo o meu fracasso. Exato. Essa que é a verdade, né? Essa palavra Uhum. fracasso, toda vez que eu falo, eu sinto um peso nela, entendeu? Ela não faz parte da minha vida, nem quero falar, e eu utilizo isso com muito carinho, essa que é a verdade, mas aqui é importante a gente falar, porque também, assim como Sim. tem o sucesso, tem o fracasso, né? E eu nem quero entrar nessa seara. Mas eu quero entrar um pouquinho nessa questão toda da representação do sucesso financeiro material diante da nossa vida. E aí, Bruno, a gente vai muito nessa questão que tu disse antes. A internet fabricou seres perfeitos e que não existe, né?
Todo mundo é lindo, rico, milionário, bem-sucedido, todo mundo tem uma poção mágica que amanhã você vai estar milionário e tá tudo certo e tá tudo bem, né? Só que Todo isso mundo muitas vezes... tem o filtro certo, né? Todo mundo tem o filtro certo. Isso. Só que isso muitas vezes não é consistente, não vai fazer com que você chegue no seu resultado. Por quê? Muitas questões emocionais suas não foram resolvidas. E aí, você vai pegar, vai nadar na praia, como foi o tópico de antes, e você vai gastar seu tempo, sua energia, seu dinheiro com outras coisas que não são tão legais. Aí eu fico pensando, né? Eu tenho muitos clientes que vão para a formação X do final de semana, do projeto Uhul, dei certo, daqueles que você vai às 5 horas da manhã, mergulha na praia e tudo. E eu acho isso super válido, não sou nada contra isso. Mas talvez algo lá dentro tenha que ser explorado de uma forma muito mais efetiva do que algo tão superficial, racional. Porque se seu racional... Se você, eu sempre digo o seguinte, se você tentou 3 vezes, não conseguiu, é algo mais profundo. Essa que é a verdade. Entendeu? Se você teve adversidades, você teve demandas, né? Eu não falo nem problemas, eu cuido muito com essa palavra também. Então, tipo assim, se você teve demandas na sua vida, você não conseguiu resolver, isso te impactou efetivamente, te botou para baixo, te fez olhar o copo vazio, cara, alguma coisa está errado. Tentou uma vez, 2, 3, não conseguiu, sai. E a representação do fator financeiro, ela é exatamente igual a isso. Porque quando você pega e você tem o dinheiro, você dá o devido valor para ele, e esse valor faz com que você tenha uma capacidade de entender que seu trabalho te dá um resultado, isso se retroalimenta, isso é consistente, e isso vai crescendo. Se você for um bom investidor, vai crescer mais. Se você for um péssimo investidor, talvez cresça menos. Mas o fato é o seguinte, você sempre vai ter um sucesso profissional. Um sucesso financeiro, perdão. Porque ele advém dessa consistência toda emocional que você tem. E isso é o mais importante, muitas vezes, para muitas pessoas em um determinado momento da vida. Porque vamos lá, estou constituindo família, eu tenho o primeiro filho, eu tenho o segundo, estou me casando. Cara, eu preciso de dinheiro. Cada filho hoje no Brasil, em tese, custa R$ 1 milhão. Se eu tiver 2 a 2 milhões. Então, vamos lá, vamos trabalhar. Já fez minhas contas aí, já, né? Viu? Ó, então a gente precisa trabalhar, a gente precisa ser consistente, nós precisamos ter resultado, nós precisamos ser efetivo. Essa experiência que nosso cliente está tendo com a gente, ela precisa ser tão boa que ele tem que indicar naturalmente para que isso aconteça para mim, para que eu não tenha esforços, tantos esforços. Claro que eu vou usar ferramentas. Né? Diminuindo o esforço. Exato, mas o mais importante é você chegar nessa consistência do sucesso financeiro e dizer, não, valeu a pena, só que agora eu preciso da prosperidade. Porque também eu vou um dia envelhecer e talvez eu não queira ficar trabalhando com isso a minha vida inteira. Eu quero, tá? Eu quero escolher quem eu quero atender, eu quero escolher um cliente, 2, 3 por mês lá quando eu tiver 65, 70 anos. Mas eu quero trabalhar até o final da vida com isso, porque eu amo o que eu faço. E eu acho que o mais legal é tu poder sentir que o teu trabalho todo de uma vida valeu a pena. Né? Eu costumo dizer, tem uma frase que um diretor falou uma vez, que ele disse o seguinte, ó, chegar no 1 milhão é muito difícil no primeiro 1 milhão. Depois do primeiro, tudo fica fácil. E cuide se o cara que está te ensinando a ganhar o primeiro 1 milhão tem um Fusca 76 na garagem caindo aos pedaços. Olha só o que ele falava. Né? Então tu vê, o que ele estava me dizendo com essas frases? Que na verdade você precisa de quê? Consistência. Você precisa de objetivo. Quando a gente fala, eu até anotei aqui com os grifos na minha folha, quando você fala de dinheiro, dinheiro é número, tem que ter um número. Cara, esse mês eu vou economizar 10% do meu salário, eu vou ganhar 5 mil. Como que eu faço? Como que eu chego nesse número? Quais ações eu tenho que fazer? Que ações são essas? Que desenho que eu tenho que fazer? Que estratégia que eu tenho que traçar? Que passos que eu tenho que dar? Que ações concretas eu tenho que... Tu entendeu? Não é assim. É desenhar, né? Mapear, é nortear, é ter uma estratégia, né? E eu costumo dizer para as pessoas que as pessoas perguntam muito para mim, como é que tu consegue chegar nesse resultado? Cara, para mim é simples, eu desenho um número. Eu deixo um número, eu coloco um número, eu imagino um número que seria interessante para mim. Eu coloco lá um número e desse número eu deixo lá numa folha anotada ainda, eu anoto muito, ó, tá tudo anotado aqui as coisas, tem um caderninho aqui perto de mim.
Eu coloco esse número aqui, eu deixo ele e eu coloco uma palavra bem simples, como, seguindo a ferramenta 5W2H, mas eu não faço a 5W2H inteira, eu faço só uma parte. Como? Uhum. Como? Como é possível? E eu vou listando, eu vou listando, eu vou listando. E isso tudo, quando eu saio para correr, né, que eu corro muito, eu gosto e faço running direto, parece que eu tô lá e as ideias vêm na minha cabeça. Eu preciso acionar aquela pessoa, que essa pessoa vai fazer aquilo, que isso vai acontecer, isso aqui, isso vai fazer aquilo, isso aqui, blá, blá, blá. Pá, tá pronto, Aham. desenhado na minha cabeça. Mas eu muitas vezes escrevi todo o plano. Porque, de novo, para eu chegar na minha consistência técnica, eu preciso repetir muitas vezes a metodologia. Então, se eu repetir várias vezes, hoje para mim é muito mais fácil. Sim, Então se eu torna chego, natural, né? é natural. Então eu desenho os passos e eu vou colocando esses passos para rodar. Parece que naturalmente as coisas vão acontecendo, porque quando tu cria esse objetivo na tua cabeça, parece que tudo fica mais fácil. Parece que as Uhum. pessoas vêm, parece que tudo é natural. Essa que é a verdade. Aí as pessoas perguntam muito para mim, mas qual é a dificuldade que tu encontra? Quando eu encontro dificuldades, eu repenso o plano e repenso a rota. E eu mudo muitas vezes o caminho. Porque eu entendo que não é consistente, não vai dar certo e tá tudo certo. Sim, Eu não vou ficar sofrendo, eu não vou gastar meu tempo, minha energia e meu dinheiro, que são os meus três maiores ativos, com algo que não deu errado. sim. Simples. Se já E aí, começou a dar errado, você já percebe e já muda a estratégia, né? e na verdade, o que acontece? Quando a gente tem 20 anos é uma necessidade financeira, quando a gente tem 30 é outra, quando a gente tem 40 é outra, quando a gente tem 50 é outra, e assim vai indo. Ou ela pode Uhum. ser menor, ou ela pode ser maior. Depende de como você construiu essa estrada. Depende de como você trouxe o alicerce. Depende de como você concretou o muro. E tudo isso é um processo que te traz conforto emocional. Eu não vou nem falar de segurança aqui, eu vou falar de conforto. Porque pensa bem, eu estou trabalhando hoje para pagar a conta de amanhã. Esse processo, talvez, de fazer dessa forma, me traga uma possibilidade de eu errar muito, de eu exigir de mim mesmo e de colocar um processo de ansiedade de querer fechar o meu cliente a qualquer custo, por exemplo, entendeu? E esse Sim, fechar a qualquer custo tem um preço. Porque se você entrar na mesma ideia dele, que muitas vezes você não conhece a pessoa, mas muitas vezes ela pode ser próspera, muitas vezes ela pode ser escassa. Se você sim. entrar na linha da escassez, talvez ela não te pague, talvez ela dê problema depois, talvez ela, sei lá, um monte de coisas. Você vai flexibilizar para ela porque você não quer perder, e aí você entra no. Você já entra na possibilidade da pessoa determinar como vai ser o negócio. Isso. E daí o que acontece? Esta pessoa está literalmente com os pés na sua cabeça. Tu entende? Ela chegou aonde ela queria. Porque esse é o padrão dela. Exato. Né? Então, Ela quer alguém para pisar, né? muitas vezes dentro da nossa profissão, eu sempre digo o seguinte, cara, ali na esquina tem um igual, vai lá. Se eu Uhum. não me valorizar, lamento, aí eu estou escasso. Né? Eu tenho que valorizar esses anos todos de aprendizado, todos os anos de carreira que eu tenho, toda a experiência que eu tenho com pessoas, com mercados. Eu atendo gente no mundo inteiro, tenho expatriados no mundo inteiro, gente que eu atendi de carreira, gente que eu atendi de empresa, gente que eu atendi em coaching executivo, gente que eu atendi em processo de mentoria, que eu faço até hoje mentoria. Então, tipo, tudo isso são coisas que ainda fazem parte da minha vida. Eu não posso Uhum. esquecer, né? Sim, não tem como deixar de lado, né? Exato. E essa representação do dinheiro, das fases, da maturidade, ela é diretamente proporcional a quem você representou para si mesmo. Essa que é a Sim. verdade. É o chegar, eu sempre digo, né? A conta fechou? O áudio está batendo com a legenda? Entendeu? Está sendo consistente para você? E eu falo para mim isso, tá? Não estou julgando ninguém aqui. Eu estou falando para mim mesmo. Está sendo bom? Tá valendo a pena eu sair da minha casa e atender numa agenda, sei lá, eu hoje só atendo de tarde o produto, né, de Uhum. terapia, então, tipo, tá valendo a pena eu ir lá, me estressar com 5, 6, 7, 8, 9? Não é um estresse para mim, é um prazer, tu entende? Mas eu Uhum. achei a minha medida, né? E achar a nossa medida muitas vezes é abdicar de muitas coisas, Sim. né?
Porque a gente É já você chegou... passar por, passar por situações e também, depois de passar por elas, você saber quais você escolhe. Entra naquela situação lá de escolher os problemas para resolver. Mas você Exato. teve que passar para poder selecionar isso. Não é aquela coisa assim que muitos vão achar, não, eu só vou escolher os melhores caminhos. Não é assim. Para você determinar que aquele é o melhor caminho, você tem que ter passado por vários para olhar para aquele e falar, não, esse aqui é bom, esse aqui agora eu vou seguir por aqui, porque esses outros aqui que eu já fiz não deu certo, né? Então, de novo, a constância, a consistência nos teus planejamentos, nos teus projetos, nos teus objetivos, né? E quando, na verdade, ele vem, né, muitas vezes, Bruno, ele já vem de uma sucessão de frustração, né, emocional, eu costumo dizer, né, Sim, frustração emocional. Ele já tentou um, já tentou dois, já tentou três, já tentou quatro, e ele muitas vezes assim, ah, não, porque eu quero, como é que eles falam? O responsável por dar certo é tu. E olham para mim e colocam sim. o dedo. E eu disse assim, não, sabe por quê? Eu vou te dizer uma coisa que a minha ética me diz. Eu vou te dizer que, na verdade, 90% de todos os resultados da sua vida é você quem trouxe. Porque assim, se você está vindo de vários tratamentos que não deram certo, possivelmente você não assumiu a sua vida ao ponto de dizer eu quero realmente transformá-la. E eu Ainda vou, estava e o Daniel terceirizando. talvez seja uma das pessoas que podem me ajudar com isso, entende? Então o processo decisório ele te influencia muito nessa questão do sucesso e da prosperidade. Porque, de novo, o caminho sempre vão. Diante do nosso caminho, sempre haverão duas escolhas: 3, 4, 5, 10 opções. Escolha e vá. O resultado vai existir. Toda ação tem uma consequência. E eu sempre costumo dizer que a estratégia é amiga do sucesso. Então, perceba os caminhos que você quer percorrer e traga a visão deles para a sua vida e vá caminhando. Se a Sim, estratégia for fina, flor, e der 100% certo, que eu não acredito, porque para mim nunca deu, e eu acho que para muitas pessoas não dão, mas se você chegar a 90% de consistência, tá bom, você vai chegar no resultado. E esse resultado vai ser bom para você, ele vai te alimentar e vai te fazer levantar da cama por um propósito que você tenha na sua vida, entende? E isso é muito diferente. É muito diferente você levantar com isso, com esse ânimo, do que você simplesmente ir lá e fazer porque eu tenho que fazer para pagar minha conta no final do mês. E eu já trabalhei com fazer muitas por pessoas necessidade, assim. né? Exato. É diferente, entende? Traz para você uma outra visão de si mesmo. É o profissional medíocre, tá? Na minha visão, é o Uhum. profissional medíocre. Que ele é medíocre em qualquer É, área. sim, Tá? ele só faz ele não faz, não consegue fazer nem o básico, né? Ele faz menos do que o básico, porque hoje muitos profissionais que eu sigo, a maioria, a- a- massivamente a maioria fala, olha, só faça o básico e faz um pouquinho a mais. Porque se você já faz o básico, você está fazendo a mesma coisa que todo mundo faz, que é estar na linha medíocre, na linha mediana. Medíocre não é no sentido pejorativo e negativo, gente. É de estar ali, ó, na Meio. média. Está no meio, está na média. E Agora, muitas se vezes você tá essa média para baixo, viu? não é uma média assim, de 0 a 10 ele está em 5. Não, ele já está aqui num 3 já. Então, se você faz 5, você já está um pouquinho melhor. Mas se você fizer um 7, se experimentar fazer um 7 e ir melhorando, não queira se frustrar achando que você vai chegar no 10. É. Pode ser que um dia você chegue, mas pô, faz um 6, faz um 7. Já é o suficiente, porque os outros estão fazendo 3, 2. E você, por muito tempo, acabou permitindo que esse ambiente de 3 e 2 e 4 fosse o seu. Uhum. Você já estava integrado naquele ambiente. Você só estava sendo Exato. medíocre igual, mediano igual. Né? E sabe que, na verdade, quando a gente pega e faz essa análise, a gente tem a tendência de se comparar muito com o outro, né? E eu Sim. posso dizer assim, ó, que eu sou uma pessoa muito competitiva comigo mesmo, entendeu? Uhum. As pessoas dizem, ah, mas tu viu fulano? Não, não vi, não conheço, não sei quem é. Se ele tá fazendo um bom trabalho, que bom pra ele, entendeu? Mas é assim, eu tenho que acreditar na minha verdade, eu tenho que acreditar no que eu estudei, naquilo que eu me formei, naquilo que eu trouxe, naquilo que eu faço, na experiência que eu tenho. Então, tipo, tudo isso é uma coisa que eu deixo de perceber nos outros, porque eu acho que é importante, muitas vezes, a gente focar numa área e ter uma consistência muito grande para poder passar uma segurança muito grande com quem a gente convive e impacta, né? E eu acho que Sim. isso é muito importante para mim.
E eu acho que quando a gente pega e se compara, de novo, né, como eu falei um pouco anteriormente, tipo, a gente sempre tem a tendência de se ver menor, né? Ah, porque o fulano é melhor, porque ele é mais bonito, porque ele é mais isso, porque ele é mais aquilo, porque ele é mais outro. Cara, por que que tu não se volta para ti mesmo e entende que se tu pegar e tu listar tuas características positivas e negativas, como era usado na década de 80, né? Tu vai perceber que tu tem muito mais coisas ali. Tu tem muito mais coisas legais em ti que tu pode traçar, que tu pode focar para tu trazer leveza na tua vida. Porque eu só vou te dizer Sim. uma coisa, a partir do momento que tu assume um personagem que tu não é, tu traz uma inconsistência emocional muito grande e isso não vende, tu entende? Você não consegue ser congruente a tua fala com os teus atos, né? Uhum. Tuas crenças. Então você está sempre ali, é o que até eu comentei numa live, a gente está usando, a gente já deixou de usar máscara, aquela só do rosto, mas muitos continuam usando a máscara o tempo todo, É. porque eles não conseguem mostrar de fato quem são, porque nem eles mesmos sabem quem são. Uhum. Aprenderam vivendo e sobrevivendo, se comparando. E às vezes o meio, e não é culpa da própria pessoa. Foi o meio que acabou conduzindo ela a estar sempre se comparando. A diferença é, uma vez que você tem como exemplo isso aqui que nós estamos fazendo hoje, você saber que você não precisa ficar se comparando ao outro para determinar quem você é, porque daí vai ser uma inconsistência, não é congruente com o teu ambiente, com os teus objetivos, com os teus desejos. Aí você faz aquela pergunta, por que eu estou fazendo isso? Ah, é porque eu vi aonde. Mas por que você está fazendo isso? Por que você quer isso? Ah, é porque está na moda. É. Mas por que você quer estar na moda? Ah, porque eu acho bonito. Por que você acha bonito? Não, porque eu não me considero bonito. E como é não se sentir bonito? Ah, é frustrante. Veja que é só fazer algumas perguntas que você vai percebendo os buracos Que é lá embaixo. que é lá embaixo e a pessoa está tentando tampar com outras coisas. Porque ela não se olha, ela não se observa, ela não se sente, ela não faz um movimento ao contrário do que ela aprendeu. Em vez de ficar só olhando para fora, apontando, mensurando, medindo, julgando, comparando, é aquilo. Por que eu não olho para mim? E olho quais são os meus defeitos, quais são as minhas qualidades. Então, aonde eu posso melhorar e aonde eu devo melhorar. É isso Flavinha que ali você... colocou, né, Bruno? Ó, a grama do vizinho sempre é mais verdinha. Muitas Isso vezes é. é... Mas olha só, eu vou até pegar esse gancho aí que ela colocou. A grama do vizinho é mais verdinha. Então, eu vou lá, vou fazer uma amizade com o vizinho e vou descobrir como é que ele faz para que a grama dele fique mais verdinha. É Exato. simples. Entendeu? Aí a gente entra na modelagem, né? Eu sempre digo, cara, não é imitar, é modelar. Quem é a referência para mim? O que ela faz, como ela se organiza, o que ela traz de bom, o que ela traz de consistente, por que que é importante isso para ela, o que que move ela. Tu entende? Não é a questão de olhar e dizer, bah, mas a grama é mais verde. Não, mas é como é que ela chegou a ficar verde? Como é que ela chegou nessa consistência de ficar vívida? Né? Sim. Tu E é entende? o que eu mais tenho feito ultimamente, Dani, é isso. O que eu mais tenho buscado hoje são pessoas, porque por muito tempo eu percebi, depois de passar pelo processo da terapia, depois de começar a trabalhar, atender, ver as dores humanas e ver a transformação das pessoas também, quando gerando esse processo de reeducação, o que mais impacta hoje, na própria neurociência a gente vai entendendo muito isso, que o fator decisório é o ambiente. Aham. Então não é nem a genética, a própria epigenética já mostra isso. É 50% genética e 50% ambiente. Só que se o ambiente não favorece, aquela Sim, genética sim. não avança. Agora, se o ambiente favorece, a genética vai junto. Então, dependendo do ambiente que você está, você vai ser só um espelho sempre daquilo. Então olhe a sua volta. E foi isso que eu comecei a fazer. Quando eu comecei a perceber todo o caminho que eu tinha feito por uma boa parte da minha vida,
eu falei, caramba, agora eu entendi por que eu não conseguia sair dessa redoma. Porque todo o meu ambiente já estava envolvido naquilo. E não é da noite para o dia. Quando eu iniciei esse processo de mudança, foi há 2 anos atrás. Hoje eu já estou num ambiente diferente, mas ainda estou construindo isso, ainda estou continuando. Só que agora eu brinco, os tijolos já são diferentes. Uhum. Já não construo mais do mesmo jeito, eu já vou buscando mais informações, vou buscando me modelar em pessoas assim como o Daniel, assim como o Júnior que passou ontem também, que eu tenho como exemplo, vários outros Obrigado. profissionais, não só da nossa área aqui da TRI, mas principalmente de outros setores que eu nunca estudei tanto como eu tenho estudado ultimamente, né? Vai desde economia, administração, gestão, ser humano, neurociência, genética, ixi, é tudo que eu vou estudando, cada dia eu estudo um pouco. Marketing e tudo mais. Mas sempre eu vou buscando essa modelagem, eu vou tentando entender como é que aquela pessoa chegou naquele resultado. E Uhum. não é aquela coisa assim, nossa, por que que ele chegou com... Não, como é que ele chegou? É diferente o olhar. Você fala assim, como que ele chegou? Que é uma coisa que você colocou ali, né? Uhum. Como? Na E não é verdade, né, por Bruno? quê, né? Quando você quer Desculpa saber te um interromper. objetivo, você não é o porquê, é o como, né? As pessoas têm uma tendência a esquecer todo o resto, né? Eu sempre digo isso. As pessoas te veem hoje, entendeu? E aí, Aham, tipo assim, cara, mas ele é bem sucedido, deu certo, tudo isso e aquilo, né? Mas elas esqueceram que para chegar aqui teve um caminho, entendeu? Ah, pode ter sido um sim, caminho difícil, muitas vezes pode ter sido mais fácil, pode também. Não precisa ser sempre sacrificante, tá? Isso é uma coisa que eu sempre digo para sim, todo mundo. Pode ser prazeroso, pode ser leve, pode ser legal. Então, quando você chega nesse resultado, as pessoas têm uma tendência a dizer assim, cara, ele deu certo na vida, entendeu? Deu certo é na vida. sorte. É sorte, isso é sorte, Fala, né? não, o cara é sortudo, ali ó, tá milionário. Isso, Fez uns exato. negócios, ele tá milionário, mas não viu, que nem diz aquele ditado, todo mundo só vê os gole, não vê os tombos, né? E tu sabes que, na verdade, quando a gente pega e tem uma visão assim mais, como é que eu posso dizer, mais otimista, mas ao mesmo tempo também muito mais Realista, né? tranquilas, mais realista, as coisas ficam mais leves, entende? E tu se diverte muito no final das contas, Sim, né? Hoje quando tu estava falando dessa questão da modelagem, do ambiente, né, como ele influencia, o último cliente de hoje, ele pegou e disse assim, pá, Daniel, a minha família foi tão ruim, o meu meio familiar foi tão ruim, que de uma coisa eu tenho certeza. Eu não quero replicar essa mesma história. Entendeu? Olha só que interessante, né? A análise que ele já tem, tu entende? sim. E o quanto que isso vai fazer diferença na vida dele, né? Ele tem 20 e poucos anos também. Então, tipo, meu Deus do céu, entendeu? Olha só o entendimento que ele está tendo, né? E ele diz: durante Uhum. muito tempo da minha vida eu carreguei todo mundo nas costas. Eu fui o responsável por todos eles. Grandes crianças que me fizeram mal, que me fizeram chegar num estado onde eu estou. E é um estado bem extremo, tá? Não costumo falar sobre Sim. cliente aqui, mas ele se deu conta que ele não quer viver isso, entende? Ele não quer. O grande conflito dele hoje é isso. Eu tenho medo, eu não quero, mas eu tenho medo de cair nessa vala. Entende? Uhum. E aí a gente traz isso para a nossa vida do processo emocional, né? Do processo emocional como um sucesso, do processo emocional como sendo base para qualquer coisa que a gente faça na nossa vida e para tudo. Essa é a verdade. Para ganhar dinheiro, para ganhar reconhecimento, para ganhar relacionamento amoroso, né? Para ganhar tudo que a gente pode. E o quanto que isso é importante, o quanto que isso fala muito. Hoje é muito em voga essa coisa de sucesso, sucesso, sucesso. Cara, o que é sucesso para mim, né? Eu sempre digo, o que é sucesso para mim? O que é sucesso para você? E aí eu quero terminar aqui com a última reflexão, Bruno, né? Que a gente já está entrando aí no horário. O que é Aham. sentir-se dentro do sucesso? Né? Sentir-se dentro do sucesso nada mais é para mim do que estar em coerência emocional com aquilo que eu me propus a viver. Isso é estar Perfeito. dentro do sucesso. É você entender que, na verdade, por qualquer coisa que surja dentro da sua vida, qualquer demanda que você tenha que enfrentar, talvez isso nada seja difícil para você. Porque você já tem coerências, consistência, você já sabe como, você tem experiência. Tudo isso já é muito mais tranquilo, entende? Dentro da sua jornada.
E Se aí torna eu leve falei, a caminhada, né, Dani? e aí eu falei aqui muito, e eu falo muito isso dentro das minhas sessões. Celebrar o pequeno, celebrar o ridículo muitas vezes, mas celebrar sempre. Ah, Daniel, tomar porra, cair na rua, celebrar. Não! Não é isso. Se tu quiser, tudo bem. A vida é sua, você faz o que quiser. Quem sou eu para te julgar? Mas você celebrar pequenas conquistas é muito bom. Seu cérebro faz assim, ó. Seu cérebro te agradece. É como se ele acessasse diretamente seu coração pelo sistema límbico e fizesse tudo valer a pena. E você olhar para trás e dizer, cara, valeu a pena. Eu sou foda pra caralho. Entendeu? E valeu mesmo, né? E eu acho que muitas questões também a gente pega, a gente celebra, faz parte do processo cair, faz parte do processo a gente pegar e rir da gente mesmo. Eu dou muita risada de mim mesmo, tá? Eu sou uma pessoa muito leve comigo. E automaticamente vale a pena você aprender com os erros. Porque os erros são os mais interessantes, entende? Sim. Os erros são os mais interessantes. Só que assim, ó, eu quero colocar foco e energia nisso ou eu quero colocar foco e energia na minha parte boa? Na minha parte boa. Eu 100% do meu, eu sou muito analítico, então tipo assim, a pessoa passa por mim, ela me fala umas coisas, depois ela vai embora, eu fico ali refletindo uns minutos, pá, como é que foi isso aqui, pá, 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 por que ela me disse aquilo, por que ela me disse isso, pá, pá, pá. Cresço com o processo, dou risada de algumas coisas, pá, como é que eu falei isso? Foi muito mais Daniel do que outra coisa isso, e dou risada, entende? Porque é divertido, é bom, e é isso, as Sim. pessoas gostam disso, as pessoas gostam, elas se identificam com o teu eu, que representa muitas coisas, entende? E isso é sentir-se dentro do sucesso, né? Porque, pô, tu sai todos os dias de manhã, sei lá, vai fazer tuas coisas, tu passa por milhares de pessoas. Tu passa pelo cara que está dentro do estacionamento do supermercado, pelo caixa do supermercado, pelo cara da academia, pela portaria da academia, tu passa pela portaria do prédio que você trabalha, pelos profissionais que estão dentro da sala, recepcionando, secretárias, tudo. Meu, é muita gente, né? Qual Sim. é o impacto que você representa? Hoje a menina da limpeza lá estava afastada porque ela teve o Covid, ficou mal para o hospital, né? Aí eu perguntei para ela durante todo o momento como é que eu estava indo a recuperação e hoje ela veio e disse assim, eu soube que o senhor me pegou e me perguntou por mim todos os dias. Eu disse, sim, perguntei, fiquei feliz que tu está de volta, que bom que tu está bem. E ela, eu só quero um abraço teu. Daí eu disse, claro, todos os abraços do mundo, tu entendeu? Ela disse, nossa, que abraço bom que tu tem. É assim. Eu, se eu fosse tu, falou para a secretária, eu, se eu fosse tu, abraçava ele também. Entende? Olha o Uhum. impacto, ó. Olha o impacto. Eu sempre digo isso. Sim. Olha o impacto. E ela disse, tu é o Quanto único profissional que me cumprimentou dessa forma aqui. Tu é o único profissional que sabe meu nome. Só que isso sempre foi natural para mim, entende? Eu não sim, não é forço uma coisa isso. forçada, Eu não né? É o forço. natural. Eu conquisto meu espaço, e isso é natural de mim, do Daniel, né? Eu sempre digo do Daniel, o Daniel ele tem uma forma única de falar. Até eu ouço isso muitas pessoas, tu fala coisas que as pessoas muitas vezes têm vontade de falar e não têm coragem, né? Só que muitas vezes eu falo isso de uma forma tão tranquila que a pessoa ela é levada a uma reflexão e não a uma categorização, entende? E para mim é Exato. melhor. E para mim é mais consistente, mais feliz, né? Porque sai de você congruente, né, Dani? É isso que você vem trazendo. É esse estado emocional, ter essa congruência com o teu ambiente, com a tua fala, com o teu pensamento. Então você não precisa forçar para aquilo parecer natural. Ele é natural. Então, quando sai a fala, a pessoa sente do outro lado, porque é toda a simbologia, toda a semiótica que está envolvida naquele pequeno ato, às vezes, de cumprimentar, mas a pessoa sente que é genuíno. É isso aí. E até uma crítica, ela não soa como algo destrutivo. Pelo contrário, ela vai soar e a pessoa consegue absorver como construtivo. Agora, dependendo da boca que sair, dependendo da emoção que sair de outra pessoa que não é congruente, ela sai de outro jeito e a pessoa recebe. É a comunicação, o emissor e o receptor. Então, quando um emissor já manda uma notícia, manda uma mensagem de forma sem ruídos, sem conflito, a probabilidade de chegar no receptor
muito parecida, é muito grande com aquilo que foi enviado. Porque daí cabe ao receptor bagunçar um pouquinho, dependendo do jeito que ele está no dia. Né? Dependendo do jeito que a pessoa está no dia, aí ela não pode receber, por mais limpo que foi a emissão, ele recebe torto. Mas se a pessoa está ali, já sabe quem é o símbolo que está na frente dela, já sabe quem é o emissor e sabe que é congruente aquela fala, aí é uma comunicação limpa mesmo e natural, né, Dani? Por isso que a comunicação fica cada vez mais concreta quando você se relaciona com pessoas à sua volta. Na verdade, né, Bruno, eu sempre costumo dizer o seguinte, ó, a qualificação nunca vai transformar. Sempre quando você qualificar alguém, você não vai transformar essa pessoa. Mas quando você compreender e atuar de uma forma legal com ela, automaticamente você tem ela na sua mão. E ela vai ser transformada. Tu entende? É muito além. É muito de percepção isso, entende? É algo muito mais profundo. E de novo, né, eu sempre digo, acho que uma das grandes qualidades que eu tenho é não entrar nesse viés do julgamento. Eu tenho muitos amigos aqui que estão me assistindo que eles sabem que eu sou assim, eu tipo assim, cara, se tu quer, vai, faz, vai ser feliz, tá tudo certo, tu entendeu? Tá tudo bem. Vai, eu te compreendo. Eu entendo a tua história, eu entendo como é que você funciona. Tá tudo certo. E às vezes é isso que a maioria das pessoas esperam, né, Dani? Ela pede porque ela tá aquela coisa assim, ela sabe que ela tem que ir por aquele caminho, mas aí tem uma coisinha aqui dentro Tem que os ela fala, nossos não, eus. peraí, deixa, né? Tem aquela coisinha assim, peraí, deixa eu perguntar, só para ter certeza. Aí dependendo de quem ela pergunta, ela desiste na hora, ou se a gente vai com essa compreensão de como que você se sente com isso? Você se sente bem fazendo isso? Você se imagina bem fazendo isso? Ah, não, é isso que eu desejo para minha vida. Então vai, faz. Mas não é errado. Foda-se quem está falando que é errado. Se você quer fazer, faz. Você vai ter o resultado que você pretende. E às vezes é só isso que é o necessário para a pessoa às vezes deslanchar. Ela só está esperando alguém. Né? É verdade. Eu lembro de uma conversa nossa, né? Agora eu lembrei de uma conversa nossa um dia. Jesus. Quando você colocou uma coisa num grupo nosso lá, e eu também falei que eu tinha colocado uma coisa lá, esperando a resposta de alguém, e a gente sabia que a resposta que vinha era aquela que a gente já tinha, né? E aquela coisa assim, a gente só às vezes fica naquela, é uma necessidade às vezes que a gente tem. Pô, eu tô na dúvida, e é normal o ser humano ficar na dúvida. E às vezes ele vai procurar em quem ele sente conforto, quem ele sente segurança. Mais uma vez, você tem que saber aonde você também vai buscar suas fontes. Senão, às vezes, você vai perguntar para alguém que, em vez de te ajudar a construir, te destrói. Com a opinião, com o julgamento, com a mensuração. Eu sempre digo, então, né, Bruno? É nosso, né? Se tu pegasse e fosse ouvir o que todo mundo te disse a respeito da tua carreira, tu não estaria aqui hoje, né? Nem eu. E vice-versa, entendeu? Então eu acho que assim, ó, eu segui um caminho, eu segui um fluxo, eu tive uma trilha, tenho uma história, essa história vai continuar, eu tô bem, eu tô feliz, eu gosto do que eu faço, e tudo isso faz uma grande diferença na minha vida, porque eu amo trabalhar com pessoas, e essa é a grande diferença, né? E eu sempre voto, assim, tipo, no sentido de almejar que todas as pessoas cheguem nesse nível, né? De estarem bem, de estarem leves e trazerem o seu melhor. Tu entende? Ah, o Daniel é sempre assim. Não, não é o mundo da margarina por aqui, não, entendeu? Não existe esse mundo da margarina. Isso aí inventaram para vocês. Mas o fato é que quando a gente tem que ser duro, a gente é. Quando a gente tem que ser morno, a gente é. Quando a gente tem que ser mais tranquilo, a gente é também. E tá tudo bem. Né? Tem que ser proporcional aos momentos, né, Dani? Isso, exatamente. E muitas vezes, né, as pessoas elas têm uma noção de que a grande questão do seu sucesso muitas vezes é a tua forma de comunicação. Só que elas se esquecem que 80% é não verbal, né? Tudo que você comunica é não verbal. E o não verbal tem que ser consistente com o que você está dizendo, porque daí você tem a pessoa na sua mão. E essa é a grande diferença. Nem vou entrar nesse quesito aí de influência
por processo de comunicação, né? Mas o importante é você entender que essa coerência faz parte de você. E que se você estiver na frente de alguma pessoa que sabe ler pessoas, por exemplo, ela vai saber que tu está inconsistente. Porque muitas vezes o cara chega lá e eu não tenho nada, não tenho isso, não tenho aquilo, aí eu paro, digo para ele assim, respira fundo aí comigo, fecha os olhos e diz para mim onde é que está a tua dor. A pessoa se desmorona. Entendeu? Sim. Por quê? Porque ela não se sente inicialmente à vontade com uma pessoa que tem uma força. Eu tenho uma força. Eu tenho uma força, eu digo para ela, você está num ambiente seguro, aqui são 4 paredes, é o seu momento, fica à vontade, o que está acontecendo, fala comigo. Ponto, entendeu? Não, tá tudo ótimo, na verdade, eu tô vindo aqui por isso, por aquilo. Aí Ninguém já vem só para deu. tomar um café, né? Eu disse, ah, se fosse assim tão fácil, né? A tia do cafezinho fazia. Mas não é, as pessoas não entram aqui para me dar oi, para me dizer que é bonito. Que eu quanto eu sou bonito. Sim. Não é por isso. Elas entram porque É elas para têm um pessoa. objetivo, né? E elas querem Exato. ser melhor. E esse impacto que você traz, tem que, eu sempre digo para a pessoa, eu quero que você saia melhor que entrou. Esse é o meu grande objetivo aqui. Então, eu quero que automaticamente você sinta isso. E no final ali, a gente sempre faz essa perguntinha, a pessoa assim, tô saindo bem melhor do que eu entrei. Que bom, então eu cheguei no meu objetivo, tá tudo certo, vamos em frente, né? Sempre com muito É, sorriso e sucesso, que é o meu lema, exato. sorriso, sucesso, É, sorriso, esse sucesso. você falou com o Daniel e você não ouviu essa frase dele, você não falou com ele. É verdade. Já tá sendo plagiada no mercado, uma frase que eu já há muitos anos atrás, a minha, Você já não tinha criado. patenteou, né? Não criou direitos autorais, olha aí. Aí, ó, O que tá que todo mundo adianta? copiando. Ficou na ideia, colocou na prática, mas não patenteou. Olha, Isso. faltou uma fase só do processo. Bruno, vamos abrir para perguntas Bruno, pro pessoal aí, ó. vamos. Já a galera que está aqui online, depois você que está assistindo gravado também, tem o seu momento. Coloca depois o comentário embaixo do vídeo aqui, que a gente vai te responder também. E para quem está ao vivo Isso. aqui, tem a oportunidade agora de perguntar também. Então aproveite agora esses últimos minutinhos. Se ficou alguma dúvida em relação a sucesso, a prosperidade, a tudo que o Daniel comentou, que nós estamos conversando aqui nesse bate-papo, coisas que nós pontuamos aqui, se ficou em dúvida em algum ponto específico, ou se ainda o sucesso não ficou tão claro para você, do que realmente é o seu sucesso. Né? O que precisa? Se tiver essa dúvida agora, aí coloca, não tem problema. Se de Vou fazer um realmente o resuminho que para rápido de menos de um você minuto, Bruno. faz aí, Dani. Então, Tá, beleza. Nessa live, então, a gente respondeu 5 questões. A primeira delas, o que é o sucesso? E aí a gente falou um pouquinho sobre os 3 ativos, que são tempo, energia e dinheiro, nunca mais voltam. E 3 combustíveis, motivação, relacionamento e impacto. Qual é o resultado entre os teus combustíveis e os seus ativos? Pense nisso. Grande resposta. Segunda questão, por que nado e morro na praia? Porque tem um padrão emocional e esse padrão muitas vezes me impede de chegar além. E saiba sim que você tem todos os recursos, você tem toda a base técnica, a base racional, só que o emocional muitas vezes está trazendo para você um resultado que não é efetivo. Assuma a sua vida e saia do mundo das ideias. A estratégia é amiga do sucesso. A terceira questão é, qual é a representação do sucesso financeiro material na minha vida? Dinheiro é importante? Sim, e muito, mas não é tudo. Dinheiro é feito de fases. Quanto mais você vive, mais necessidade ou menos você tem dele. Conforto e sensação de conforto é muito mais importante do que o resultado efetivo financeiro na sua vida e do legado que você vai deixar. Lembre-se sempre das fases financeiras na sua vida. Questão 4. Como me vejo e como me comparo diante do sucesso? Redes sociais, seres perfeitos e que não existem. Né? Graus de comparação. Quando eu me comparo, eu vejo o copo vazio ou o copo cheio? Né? O que é a modelagem? Com quem que eu posso aprender a deixar a minha grama mais verde? Entende? E a quinta e última questão, como sentir-se dentro do sucesso? O que é sentir-se dentro do sucesso? É ter a coerência emocional e trazer isso para a sua comunicação consistente como um todo. Porque daí você tem a influência de poder fazer a transformação em qualquer pessoa que você impactar. Né? Isso é sentir-se dentro do sucesso. De novo, celebrar, olhar, avaliar, crescer, Kaizen para vocês. Né? Kaizen é aperfeiçoamento de processo, então olha, foca e vai. Deu errado? Aprende com o processo. Deu certo? Aprimore o processo. Tenham sempre à sua volta as pessoas que podem contribuir com você.
Não as pessoas que te criticam, não as pessoas que te puxam para baixo, mas as que te criticam e te dão a mão para depois te puxar de volta. Entendeu? Então eu acho que esse é o fechamento do resumo aí. Não veio nenhuma pergunta, eu acho que a gente foi muito bem. Uou! Né? Tem! Só teve aqui da Mariana, Mariana, isso, Mariana. Ela pediu para falar um pouquinho, mas aí é um assunto que a gente pode falar em outro momento, porque senão daí delonga muito. A gente vai falar aí sobre a linguagem corporal, sobre a linguagem não verbal. Isso aqui Ótimo. já é tema para outra live, mas isso é muito Show. importante. Mas em resumo você saber que o teu fisiológico, as tuas respostas viscerais fisiológicas são as suas emoções. Então, o seu corpo é o palco da sua mente. Se você não está congruente à sua fala, que deriva do seu cognitivo, do seu racional, principalmente dessa região aqui do seu pré-frontal, que é onde você toma decisões de forma um pouco mais lógica nos seus sensos executivos, que a gente chama, se você está tentando forçar o que você vai falar, a sua face, seu corpo, já falou antes de você mesmo ter pensado. Então, quanto mais você vai se autoconhecendo, e aí engloba todo esse resumo que o Dani colocou aqui agora. Quando você se conhece, você consegue ser proporcional, ser consistente, ser coerente, o seu emocional com o seu racional. Não existe essa separação no cérebro, ele funciona por inteiro. Só que tem algumas áreas que têm responsabilidades, funções, mas o cérebro ele funciona como um todo. Então não tem essa separação racional e emocional. Aqui é por questão didática para a gente explicar. Mas emocionalmente é essa comunicação não verbal, é aquilo que experimenta quando você chega meio cabisbaixa, chega no lugar tentando forçar um sorriso, ou a primeira coisa que a pessoa faz é: fulana, o que aconteceu? E aí você não quer demonstrar isso para as pessoas. E a pessoa só fala: ô Mariana, o que aconteceu? Você fala o quê? Não, por que você tá com essa cara? Você nem falou nada. A pessoa já leu. Então essa é a congruência, é você viver de fato se cuidando, tendo bem-estar naquilo que você faz. Quando não está bem, você procurar exatamente o que está te deixando desconfortável, te trazendo sofrimento, às vezes te trazendo conflito, para que isso não fique escancarado no seu cartão de visita, que é não só o seu rosto, mas como todo o seu corpo. E aí você ser congruente, falar: não, eu estou bem, realmente eu estou bem. E você não fazer esse estou bem aqui, e daqui a pouco você já está assim. Não é congruente, é forçado, Sim. a pessoa percebe, né? Então, resumidamente, é isso que a gente pode falar sobre essa sua pergunta. Mas é um assunto para um tema bem... É um assunto para uma live completa. Maravilha. E, Mariana, você que já aproveitou e comentou aqui, depois aproveita, clica ali no meu perfil. Tem as outras lives que a gente falou bastante sobre isso. Essa já é a 23ª live, eu estou indo para 30 lives, é o projeto, esse Clube da Terapia. Que o lema do Clube da Terapia, ele até, eu coloquei lá na primeira fotinha, que é igual do filme do Clube da Luta. A diferença é que aqui o Clube da Terapia é para você aprender a parar de lutar com as suas emoções e entendê-las, compreendê-las e, se possível, reeducá-las quando não estiver congruente com aquilo que você deseja. Esse é o lema do Clube da Terapia. Então, gente, mais dúvidas? Aproveita os últimos minutinhos. Se alguém tiver alguma dúvida, aproveita. Olha o sucesso aí passando. Olha o sucesso passando. Eu queria, Bruno, aproveitar assim, esses minutos finais para te agradecer pela oportunidade de estar aqui contigo, que é uma pessoa que eu gosto muito, que eu admiro bastante, e ver o teu crescimento é uma coisa que me deixa muito feliz, né? Eu sei das nossas, como é que é, da diferença de lugar, da diferença de cultura, muitas vezes. O Bruno está no Paraná, eu estou no Rio Grande do Sul, né? E às vezes eu digo algumas coisas para ele entende, e a gente vai crescendo juntos, mas o mais legal é ver o resultado final, sempre digo, né? A gente vê bem, tranquilo, feliz. Então, eu gostaria de agradecer por essa oportunidade, ter lembrado do meu nome, para falar de uma coisa que é muito tranquila para mim, né? As pessoas sempre dizem: ah, Daniel, isso aí
tranquilo para ti. Como é que é o teu dia a dia? Então é mais tranquilo. E queria agradecer o público também, as pessoas que passaram por aqui, as pessoas que eu conheço, que estão aqui, porque tem uma ligação comigo de alguma forma. Então, muito obrigado a todos os meus clientes que passaram por aqui, meus amigos de colégio, meus amigos de infância, todas as pessoas. Se eu fosse citar aqui, eu ia ficar horas citando. Né? As pessoas que já passaram por um processo de terapia profunda, as pessoas que ainda não, mas que já me acessaram aqui para falar um pouco sobre isso, clientes que já me acessaram de outra forma, clientes que me descobriram pelo Google, enfim, muitas frentes aí, tá? Foram muitas pessoas impactadas, né, Bruno, com essa live aí, de forma em mídia, né? Então, tá bem tranquilo para mim. Eu sinto dentro do meu coração um dever cumprido em ter entregue a matéria, em ter entregue essa energia toda aí pro pessoal e ter colaborado com o teu projeto, né? E eu quero desejar para ti e para todas as pessoas que passaram por aqui sorriso, sucesso sempre, né? Que sempre esteja ali se comunicando direto com o teu sistema límbico para que tudo se sinta mais leve, mais fácil, mais tranquilo e mais feliz. Tá bom? Maravilha. Dani, eu que agradeço imensamente, né, a sua disponibilidade, o seu tempo também, né? Eu brinquei com o Júnior ontem, ele falou assim, é umas doideiras, né? Eu falei, fazer toda noite live aqui não é para qualquer um. A gente vê muitas pessoas, até no momento que as lives estavam em alta, hoje as pessoas já quase não assistem, né? Mas mesmo assim, todas as noites tem passado aqui em média de 80, 100 pessoas assistindo as lives, entra e sai, né? Então, de 80, 100 pessoas que uma, duas, três que se sentiram impactadas com isso, pegaram essas informações e transformaram em conhecimento, de ter colocado em prática no dia seguinte, de ter feito alguma coisa diferente, já é o mínimo que eu posso contribuir. Então, assim que foi o ideal desse projeto. Ainda tem mais um pouquinho para frente, tem para quem ainda pegou só essa fatia de hoje, aproveite os outros episódios para ter esse resultado, realmente começar, iniciar esse processo dentro de você. Não é através de lives que você vai se reeducar emocionalmente, mas é um passo. Você saber que tem alguma coisa diferente. É aquilo de você, com a analogia que fizemos ali, é você ter subido em 2 tijolinhos e olhado por cima do muro e visto que a grama do vizinho estava verde. Esse foi o seu passo. Agora desce e vai lá perguntar para ele como é que ficou verde. Aprende com ele. Então, às vezes, essas lives têm esse propósito de fazer você olhar para alguma coisa diferente. Se sente que está bem, ótimo, reforça isso. Mas se sentiu que incomodou olhar ali para o vizinho, resolva isso. Perceba que não é para criticá-lo, não é para se comparar com ele, mas é saber por que eu não estou tendo aquilo, se eu quero ter aquilo, por que eu não estou conseguindo? O que aqui dentro de mim me impede de eu ter esse caminho? Aqui é onde entra processos de terapia, processos de acompanhamento mais próximo, processo de algo feito na sua necessidade. Não adianta a gente tentar generalizar o ser humano. Cada cabeça é uma sentença, é um processo, é uma quantidade enorme de informações que tem dentro da sua mente, do seu cérebro, que só você pode resolver. Só que nem você sabe como. Aqui entram profissionais assim como o Daniel, como eu, como vários profissionais que estão passando aqui por essa temporada de lives aqui comigo, que são pessoas que têm essa vontade de ajudar o outro a se transformar. E ele pode se transformar, mas como o Dani falou, 90% é sua responsabilidade, é suas decisões. Então também não cabe ao profissional transformar a sua vida, sendo que você não faça esforço para isso. Então, Dani, mais uma vez, obrigado. Obrigado a todos vocês que passaram por aqui. Quem veio pelo Instagram do Daniel, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui também. Depois eu recomendo olhar meu Instagram, olhar as outras lives que ficou ali. Se precisar de um processo um pouco mais curto, rápido, né, que às vezes está ali meio longe de mim ou meio longe do Daniel, depois clica no link da minha bio lá. Tem um curso online que eu fiz, especialmente de autoconhecimento, voltado para a ansiedade.
É um curso bem rápido, bem prático, para você já fazer tudo que você já começa a se designar a fazer e você dá o pontapé. Depois dali você já começa a se entender, já fala, opa, agora eu vou procurar um processo mais intenso para mim, vou procurar um processo que realmente agora eu entendi que eu preciso seguir nesse caminho. Às vezes precisou desse estalar ali, esse choquezinho que esse curso faz contigo. Certo, Dani? Certo. Muito obrigado pela oportunidade. Lembre-se sempre que cada ser humano é único no palco da vida. E sorriso, sucesso e um beijão no coração de todos vocês. Muito obrigado. Maravilha. Gente, boa noite. Espero vocês amanhã aqui às 8 horas de novo para outro tema, para outra live com muito mais assunto e muito mais conhecimento para vocês. Um grande abraço e fiquem com uma excelente vida e tudo de bom, sorrisos e sucesso. Grande abraço. Até.